Salve nação! Saudações! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcos Flá React, o seu canal de entretenimento e notícias do Mengão. Galera, vídeo bom pra vocês hoje com a sonora do Luiz Felipe Scolari, o Felipão falando do Jorge Jesus, né? A humildade em pessoa falando do Jorge Jesus. É o seguinte, cara, Felipão, ídolo no Grêmio, Palmeiras, em Portugal também, né? Técnico da seleção de Portugal, ídolo do Brasil, pentacampeão brasileiro em 2002, também ídolo na China, um dos maiores técnicos do mundo. Ele é o quinto técnico com mais títulos no mundo. Se você não sabia, fica sabendo agora então, tá bom? É o seguinte, quando o Felipão é perguntado o que ele acha sobre Jorge Jesus na seleção brasileira, ele responde magnificamente bem. Não vou contar agora porque seria um spoiler, mas eu vou te dizer o seguinte. Ele fala que técnico bom trabalha em qualquer lugar do mundo. Veja agora então, galera, e já deixa aquele like, o seu like ajuda bastante o canal. Deixa o like, faça seus comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho, é isso aí. Assiste o vídeo aí que já eu volto aqui pra gente bater aquele papo, valeu? Vamos lá! Mas, ô Felipão, vou chamá-lo de você. Você fez sucesso em Portugal, né? Fez uma boa Copa do Mundo em 2006, chegou a uma final de Euro dentro das terras portuguesas, enfim, marcou história, né? Tem o episódio das bandeiras, né? Que os torcedores colocavam lá as bandeiras ao seu pedido nas janelas, né? Enfim, foi algo marcante na história, você é um ídolo em Portugal. Inclusive, a última vez que eu tive a chance de conversar com o Felipão, foi fazer uma entrevista armada pela nossa Elô, não é? Lá em Portugal, lá em Lisboa, e é impressionante o carinho que os portugueses têm com o Felipão. Mas, Felipão, aqui a gente fala muito da possibilidade do Jesus, por exemplo, um dia treinar a seleção brasileira. O que você pensa a respeito? Porque alguns campeões do mundo acham que seleção brasileira é para brasileiro, que não teria espaço para um estrangeiro, no caso, o português Jesus. O que você acha disso, Felipão? Não concordo com o pensamento de alguns campeões do mundo, ou algumas pessoas que também foram campeões. Técnico bom e com qualidade não tem nacionalidade. Se o Jesus for escolhido uma oportunidade para ser o técnico da seleção brasileira, ele o será com muito trabalho, com muita boa vontade, com muita dedicação, como ele fez e faz nos seus clubes lá em Portugal e fez aqui no Flamengo. Eu acho, essa é a minha opinião, eu acredito que o técnico bom pode trabalhar em qualquer parte do mundo. Eu, pelo menos, trabalhei em 7 países e sempre fui muito bem recebido, e eu espero que os meus colegas, se tiverem alguma pequena rusga, uma manifestação um pouco diferente com os técnicos estrangeiros, que deixem de lado. Porque nós, brasileiros, quando saímos, somos muito bem recebidos em qualquer parte do mundo. Então, deveremos dar como exemplo também a receptividade a essa situação. E todos os técnicos, independente de serem portugueses ou qualquer outra nacionalidade, sendo bom, tem lugar, em qualquer ambiente. Inclusive, eu me lembro, Felipão, que numa entrevista, o Jorge Jesus, ele citou, falando sobre isso que você abordou agora, exatamente o seu exemplo lá em Portugal, né? E de outros tantos técnicos brasileiros que foram para lá e também fizeram muito sucesso. E agora é o caso do Jorge Jesus aqui. Qual é o impacto deste trabalho do Jorge Jesus aqui no futebol brasileiro, na sua avaliação, Felipão? Bom, eu penso que o Jorge Jesus fez um trabalho baseado no trabalho que ele fazia em Portugal, nas equipes em que trabalhava. Ele sempre foi cooperativo. Quando eu trabalhava com a seleção, em determinado momento eu tinha um jogador trabalhando na Rússia, mas que seria convocado, mas que lá na Rússia estava deixado de lado pelo seu clube. Eu fui ao Belenenses, pedi ao Jorge Jesus que o treinasse junto com
com os jogadores que ele tinha no Belenenses, para que ele me ajudasse em relação à seleção, e ele foi solícito. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que colocar de exemplo do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus colocou a nós, técnicos no Brasil, que tem uma qualidade muito grande, não apenas nos brasileiros ou em qualquer treinador que tenha esse bom relacionamento com os atletas, soube trabalhar com os atletas do Flamengo, soube, quando chegou, montar a equipe do jeito que ele queria. E outro detalhe, os jogadores o entenderam, aceitaram aquela ideia, buscando uma afirmação de todos, não apenas do Jorge Jesus, ou de A ou de B jogador. E aí foi o que levou o Flamengo àquela campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores, e fazer todos aqueles jogos muito bons. Então, foi um trabalho organizado pelo Jorge, aceito pelos jogadores, posto em prática pelos jogadores, e com a concordância total da diretoria e dando-lhe um apoio que precisa ser dado ao técnico de futebol. Ele empregou os seus métodos, que não são diferentes dos métodos que trabalham muitos técnicos brasileiros, mas empregou de uma forma tal que surtiu um efeito que ninguém esperava, ou esperava-se, mas não tanto. E isso ajudou a que os técnicos, todos nós técnicos, procurássemos entender de que forma ele tem trabalhado, procurássemos entender algumas outras coisas para colocar em prática no futuro. Excelente, Felipão. E quem vai fazer pergunta, vai conversar com você agora, é o Edmundo, o animal. Edmundo, entra na conversa aqui, bate um papo com o Felipão. Muito obrigado, João. Luiz Felipe Scolari, muito boa noite. Prazer em tê-lo aqui no Expediente Futebol. Você se referiu agora à conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Jesus teve com o Flamengo, e me veio à memória aqui rápido que nas primeiras 9 rodadas o Palmeiras era o melhor time do campeonato e era apontado por muitos como o favorito àquela conquista. Teve a parada para a Copa América e aí o Palmeiras não conseguiu voltar no mesmo nível. A que você atribui isso? Porque quando um treinador tem tempo para treinar, normalmente ou fatalmente o time melhora. Não foi o caso que aconteceu com o Palmeiras o ano passado. Muito boa noite. Boa noite, Edmundo. Tudo de bom para ti também. Veja bem, nós tínhamos uma situação de trabalho e de organização da equipe em que nos baseávamos bastante nas características daqueles atletas que estavam jogando, na colocação de um ou outro em determinado momento do jogo, e quem nos dava todo um suporte para fazer aquele estilo de jogo que nós tínhamos e aquela agressividade era o Daverson. O Daverson fazia aquela marcação muito forte na saída de bola do adversário e trazia junto com ele os nossos jogadores. E nós, ao começo da Copa América, depois quando começamos a trabalhar com a equipe, nós já notamos que a equipe não tinha aquela agressividade, não tinha aquela postura, e nem o Daverson, que é um jogador que joga muito e bem e que fez um campeonato em 2018 espetacular. Ele, sendo um dos alicerces do título do Palmeiras, conseguia dar mais aquilo que nós pretendíamos. E aí não conseguimos arranjar a equipe de forma que ela fosse igual àqueles 9 primeiros jogos, e as derrotas na Copa do Brasil, quando já estávamos quase que na semifinal, nos pênaltis para o Internacional. E depois a derrota em casa para o Grêmio de virada, quando nós tínhamos o jogo à nossa disposição, foram fatores que influenciaram a nossa saída. E nós não conseguimos mais, Edmundo, fazer com que aquela equipe jogasse daquela forma. Que jogávamos principalmente desde que chegamos no Palmeiras em 2018.
Então, não tinha, e as alternativas que nós procurávamos não correspondiam àquilo que nós pretendíamos. Os atletas tentavam, mas não era a mesma coisa, nós não conseguimos dar a sequência naquele trabalho. E aí, galera, o que vocês acharam da entrevista aí com o Luiz Felipe Scolari? Ele mandou bem, né? Falou bem, né? O cara é um dos maiores técnicos do mundo e foi muito humilde aí ao falar de Jorge Jesus, da maneira que ele falou, né? Como ele falou. Então, reconhecendo que Jorge Jesus é muito bom técnico. Muito bem, cara. Eu fiquei super contente e quis trazer essa entrevista aqui pro canal. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho aí, tá bom? Conto com vocês aí e faça os seus comentários também, valeu? Nação rubro-negra, até o próximo vídeo e saudações, ó! Vapo, é nóis, tamo junto, valeu, fui!